Esse vídeo, ele tem um enunciado que eu gosto muito dele, porque eu acho que quando eu vi ele a primeira vez, eu carrego com ele durante muito tempo, muito tempo. Isso, não digo desde a minha infância, nem minha adolescência, mas no meu início da fase adulta, eu gosto muito dele. Diz o seguinte: se você tem o maior grau para ver, automaticamente tens o maior grau para compreender. É uma ótima oportunidade também de transmutar. O alquimista fica feliz em encontrar matéria bruta para transformar em refinada. Então, talvez seja uma extensão desse último vídeo, transmutar, mas ele percebe que ele tem já um outro ângulo, um pouquinho mais diferente do somente transmutar. Por quê? Porque eu, você, qualquer pessoa, cada pessoa ela é um universo diferente, né? Cada um vê um mundo diferente através dos seus olhos. Não que hajam vários mundos, não isso. O mesmo mundo que eu vejo através dos meus olhos, ele é diferente para você através dos seus olhos. É diferente para cada uma das outras pessoas através dos olhos de cada uma delas. Então, com essa percepção, alguns assuntos, por exemplo, eu gosto de música. É algo que eu estudei até certo ponto. Então eu consigo, por exemplo, saber qual nota está tocando, né? E saber se é um Lá, se é um Fá, se é um Dó menor, se é um Ré, e assim por diante. Eu consigo separar cada instrumento quando está ouvindo. Você, qualquer pessoa também consegue isso, né? Só se prestar atenção. Mas como eu já tenho esse tipo de costume, então isso vai ficando comum. Compreende? Não é porque eu sou melhor ou eu sou pior que alguma pessoa. Não tem nada a ver com isso, é só a prática. Pois bem, então, desde maio eu tenho eu comecei a prestar mais atenção em tambores, porque nos rituais xamânicos as pessoas usam tambores, né? Fica e assim por diante. E eu me recordo que no tiro de guerra existia uma batida assim, né? Eu me recordo daquilo lá. Então, talvez, de alguma maneira, seja pela ancestralidade, alguma coisa mais antiga, que esteja no meu DNA e tudo mais, eu tenho uma atenção para os tambores. Também para o baixo, também para os solos, para a flauta transversal, principalmente. Qualquer tipo de flauta tem uma atenção aguçadíssima. Basta eu ouvir um pouco da música, eu já consigo reproduzir ela. Eu reproduziria se eu tivesse uma flauta, né? Mas já está na minha mente como que se faria isso. Então, percebe? Isso eu estou falando de algumas coisas do tambor e do som da música. Então, automaticamente, eu já compreendo isso. Agora, novamente, sempre lembrando sobre o canal que nós fazemos essas analogias, essas metáforas, né? Não sou o dono da verdade, e aqui nós só estamos para poder refletir e tudo mais, mas pegando tudo isso daí, jogando na nossa vida, se nós somos pessoas que compreendemos certos comportamentos das pessoas, então, automaticamente, nós temos o dever de compreender. E ainda digo mais, de ajudar, de fazer o que seja necessário para contribuir com o bom andamento das coisas.
Isso é quase um tapa na minha cara também, né? Porque há certas atitudes, às vezes, que a gente faz que é por ego, por orgulho, né? Sendo que nós poderíamos ser um pouco mais passivos, compreender, ter empatia por outra pessoa. Vamos dar um outro exemplo que mais prático, né? Se no trabalho eu sei que no começo, quando uma pessoa ela começa a trabalhar, ela irá cometer erros de, por exemplo, numa gráfica digital, quando nós fazemos arquivos no CorelDRAW, por exemplo, eu diria Illustrator, mas o mais comum é o CorelDRAW. Então, na hora de você pegar o arquivo e mandar para impressão, hoje em dia as máquinas elas são tão inteligentes, né, essas ridículas inteligências artificiais, que elas já convertem o CMYK, RGB, tudo para sair na impressão em CMYK. Aproveitando, vou falar algo sobre CMYK e RGB. O RGB é emissão de luz. Então, a luz que está saindo do monitor da tela do celular, ela é RGB. É a combinação de vermelho, verde e azul. Se misturar todas elas, dá até o branco. Então, é emissão de luz. Se você estiver numa sala escura e desligar o celular, você não vai conseguir ver a imagem. Por quê? Porque precisa de uma luz. Ela emite ele mesmo. Isso, eu acho que eu falei alguma coisa errada aqui. Agora falando do CMYK, o CMYK ele é reflexo de luz. Ah, esse sim. Ele precisa ter luz para refletir nele, e aí a gente consegue ter as cores. CM é o ciano, o M é o magenta, o Y o amarelo e o K é o preto. Então, para a gente ver um papel, tem que ter luz nele. Por isso que a combinação de cores ela é diferente. Existem espectros de cores no RGB que são impossíveis de se imprimir no CMYK, somente com tintas especiais, que é o caso de um vermelho, aquele vermelho intenso que nós conseguimos ver no tela do computador. Às vezes, quando nós imprimimos um logotipo, alguma foto, alguma coisa assim, alguma imagem, alguma ilustração, ela não aparece com a mesma cor. Aí a gente chega a pessoa, mas não saiu igual. Por quê? Porque tem que converter em RGB. Bom, então, percebe esse tipo de percepção? Eu falei que é uma coisa técnica que eu entendo. Então, se eu tenho um maior grau para ver, eu tenho que ter um alto grau para compreender, um maior grau para compreender. Caso entre alguma pessoa para trabalhar numa agência digital que passe por isso daí, ela pode se esquecer que é comum. Eu já me esqueci. Eu já esqueci. Não foram várias vezes, não, mas umas 2, 3 vezes, talvez 4. Quem sabe 5, mas não 6 vezes eu esqueci de converter. E qual que é o problema disso? Por isso que é feita uma prova de impressão. Porque imagine você imprimir 1000 rótulos, né, ou 10.000 rótulos, ou 10.000 jornais, e sai a cor errada. Aí é uma catástrofe, né? Não tem como voltar atrás, o prejuízo é enorme. Então, temos que ter um grau de paciência e chegar para a pessoa, você passar o checklist para ela, verificar o trabalho dela, ter paciência com ela. Por quê? Porque você, eu, qualquer pessoa, temos um maior grau para compreender. Porque nós já sabemos. E isso também se aplica a todas as coisas, principalmente em setores onde há grupos, né? Onde tem grupos que têm pessoas mais experientes com a gente. Caso nós cometemos algum tipo de erro, é humano, né? É fraterno, é uma comunidade, vir e falar, olha, pode ser feito dessa maneira, não vamos brigar por causa disso, erros acontecem e tudo mais. Então, um mundo com esse tipo de reflexão, ele pode sim auxiliar muitas pessoas, inclusive a nós mesmos. Então, esse vídeo, nós nos permitimos verificar algumas coisas em nossas vidas das quais nós temos o conhecimento
Então temos a obrigação de poder ter uma compreensão maior. Gratidão, gratidão, gratidão.